Por que é tão difícil sair de um relacionamento tóxico, abusivo? Se você se encontra numa situação como essa, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, que eu vou explicar. Tem muito mais graxa por baixo dessa casca. Bem diferente de tudo que você já viu por aí no canal. Então, roda a vinheta. Eu tava assistindo uma série na Netflix recentemente, chamada Made. E eu fiquei muito impactada com essa série. Gente, eu me identifiquei muito com a personagem. E nessa série conta a história de uma jovem que ela vivia um casamento abusivo. O marido dela, ele era alcoólatra. E ela tinha uma filhinha com ele. Então ela, passou muitos perrengues. Ela trabalhava como empregada doméstica, fazia diárias, limpezas, né? E eu me vi nessa personagem porque eu também vim de um casamento onde o meu ex-marido, ele era alcoólatra, tivemos um filho. Então eu passei por muitas situações, né, que gerou vários gatilhos, várias lembranças e principalmente muitas meditações eu fiz. E no meio dessas meditações, eu tive um insight. E esse insight fez eu entender o porquê que é tão difícil para uma pessoa sair de um relacionamento abusivo ou tóxico. Inclusive, foi muito difícil para mim na época. Quando eu me separei, foi uma separação muito difícil. Eu tive várias idas e vindas com o pai do meu filho, até que chegou um momento que caramba, não dá mais, eu preciso romper com isso. Por que é tão difícil fazer isso, né? É fácil para quem tá do lado de fora dizer, essa pessoa não te valoriza, essa pessoa não te merece, larga dela. Gente, é muito fácil você falar, mas quem tá ali dentro, cara, você tem que praticamente matar um leão por dia para você conseguir ter a força necessária de sair dessa relação. E no último capítulo da série, ela passou por uma situação de abuso com o marido dela, que era alcoólatra, e ela lembrou que a mesma situação que ela estava passando ali com a filha dela, ela tinha passado também com a mãe e o pai dela, quando ela era criança. E é muito legal que ela estava, a cena, eles fizeram assim, como se ela estivesse no fundo de um poço, vegetando. E quando aconteceu aquela situação, é como se algo tocasse dentro dela e ela saiu, né, daquele poço, pegou a filha dela e foi buscar uma ajuda numa casa de abrigo, né, que a história se passa nos Estados Unidos, né? Então ela foi buscar ajuda, né, numa casa de abrigo que acolhia mulheres que passavam por violência doméstica. E quando estava acontecendo aquela cena dela saindo do fundo do poço, pegando a filhinha dela e fugindo da situação, eu comecei a ter vários insights do porquê que é tão difícil sair de uma relação abusiva. É porque, na verdade, a dificuldade não é só você simplesmente, eu não quero mais esse relacionamento porque me faz mal. É sobre toda uma quebra de padrões familiares, de crenças limitantes, de repetição de ciclos. Às vezes, você que está numa situação de relacionamento abusivo, você sabe conscientemente que não é bom para você, mas tem uma força interna que dificulta para você romper aquilo. Ou então, às vezes, você até consegue sair, mas quando você se vê, você tá num relacionamento passando pelos mesmos problemas do primeiro, só que de uma maneira diferente. Então, é uma força interna muito forte que você precisa romper, porque essa força, ela vem da sua ancestralidade. Então você precisa ver se você não é, às vezes, uma terceira ou quarta geração de mulheres que estão passando por relações abusivas dentro da sua família. Então essa é a força. Não é só sobre você se separar de quem não te faz bem, mas é sobre você romper com padrões
que vem já de muito tempo, de muitas gerações. Então imagina só quanta carga energética tem sobre você. Olha o tamanho da responsabilidade. Então não é tão simples assim. Foi esse o insight que eu tive enquanto eu tava assistindo aquela cena. Eu falei, caramba, por isso que é tão difícil. A pessoa que consegue romper esses padrões, cara, parabéns pra você. Eu sou uma dessas pessoas que estou lutando muito pra romper. Porque depois que eu me separei, eu passei novamente por relações abusivas, só que de forma totalmente diferente. Então agora que eu ganhei mais consciência, que eu ganhei mais experiência, ao mesmo tempo também já ganhei mais força. Então não é tão simples, gente. É preciso um autoconhecimento muito árduo, muito profundo. Você tem que sempre estar constantemente olhando para suas feridas, olhando para suas dores. Não é da noite para o dia que você consegue romper. Então olha o tamanho da força disso. Não é só sobre sair dessa relação, mas sim sobre você romper com padrões negativos da sua ancestralidade. Olha o quanto que isso é pesado. Então é por isso que tem gente que não consegue sair, porque às vezes é mais forte. O único problema disso é que se você, por exemplo, está numa relação abusiva e você tem filhos que estão vendo você, talvez ali no fato de você olhar para os seus filhos e falar, cara, eu não quero passar essa bomba para os meus filhos, eu quero que eles tenham uma vida mais plena, mais leve e feliz no relacionar. Então eu vou lutar com todas as minhas forças para romper com isso. É uma coisa que eu tomei para mim. Eu não quero transmitir isso pro meu filho. Eu quero que ele tenha essa vida mais plena. Então, é necessário que se faça uma autoanálise muito profunda e uma busca pelo autoconhecimento também bastante profunda para você conseguir romper. Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, se você tem uma amiga, um amigo que também está com dificuldades, porque isso vale para homens também, tá? Não é só para as mulheres. Convido você a mandar esse vídeo para essa pessoa para que ela possa entender, né? Porque uma das coisas que mais perseguem as pessoas que estão nessas relações e não conseguem sair é a culpa, né? Porque você sabe que tá te fazendo mal e ainda você tem que ficar ouvindo o julgamento de pessoas lá de fora. Só que ninguém sente aquilo que você tá sentindo. Então, manda esse vídeo para essa pessoa. Talvez isso vá fazer com que ela se sinta mais aliviada e menos culpada, porque é uma luta interna, não tem o que fazer. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas feridas e a gente precisa, né, ir tratando isso conforme a nossa capacidade. O que você conseguir, o máximo de coisas que você conseguir limpar em si mesmo vai facilitar muito para as gerações futuras. E o que você não conseguir, infelizmente, não tem que fazer, vai ter que ficar para a próxima geração. Foi uma coisa que eu entendi a duras penas, mas hoje eu entendo. Beleza, gente? Então é isso. Agradeço por você ter assistido até o final esse vídeo. E como eu disse, compartilha aí com quem tá precisando ouvir essa mensagem. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo.